bem simples, mas é o caminho para nós percorrer. Glória a Deus. Vai falar um pouco sobre a doutrina, vai falar um pouquinho sobre fé e um pouquinho experiência que a gente viu tantas hoje aqui, ouvimos. Mas eu vou usar uma linguagem assim, por exemplo, doutrina. Doutrina tem em todo lugar, né? Mas se iniciou por quem criou, né? Alguém criou alguma coisa. Vou citar um exemplo, uma empresa. Alguém fundou uma empresa, aí ele vai assim, vou trabalhar nesse ramo, vai abrir tal hora, até tal hora, vai ter isso, vai ter aquilo. Tem aquelas normas, aquela doutrina, aquela regra naquela empresa. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus, o Criador, Ele criou tudo perfeitamente para nós. Mas existe a doutrina, que é a palavra de Deus. Iniciando lá, Ele criou tudo perfeito, criou o homem e a mulher, paraíso perfeito, e Ele deu só um mandamento, uma doutrina somente. E para o bem de nós, bem de Adão e Eva, que era para eles não comer aquele fruto, porque eles iam conhecer o mal. E o homem, muitas vezes, prefere o errado. É muito fácil influenciado pelo mal. Aí aconteceu que perdeu, era para ser eterno, tudo de melhor, veio a morte, veio os erros, veio tudo que aconteceu. Mesmo assim, Deus, pela sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele deixou ainda tudo quase perfeito para nós. Ele quer nos salvar, quer nos levar de volta para lá. Mas Ele deixou a doutrina. Quem crê que a doutrina de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus? Eu vou dizer para vocês, um ateu que não crê em Deus, se ele lê a Bíblia, ele vai se tornar uma pessoa correta, honesta, não vai enganar, não vai mentir, vai fazer as coisas certas. E se a gente que crê em Deus, conhece as maravilhas que Ele faz para nós, a gente já vai se prostrar diante da palavra de Deus, vai ler com mais atenção, aí Deus começa a falar com a gente, nos mostrando o que está certo, o que está errado, como devemos agir, nos dá força, nos dá entendimento. Nada mais do que nos mostrar o caminho para nós voltarmos para lá. Para aqueles que, por um motivo ou outro, pensam que não é a palavra de Deus, é simples um livro. O próprio Jesus, o Filho de Deus, disse, quem quiser acompanhar, nós vamos citar alguns textos bíblicos, só para vocês confirmarem, crerem mais ainda, que tudo que já foi dito hoje aqui já é motivo da gente confiar, crer, conhecer, tudo que nós devemos e não devemos fazer. Mas em Marcos, capítulo 7, Jesus, o Filho de Deus que esteve aqui, que veio para nos mostrar como devemos viver aqui nesse mundo, Ele disse sobre a palavra, sobre as Escrituras. Marcos capítulo 7, versículo 13. Ele estava dizendo sobre os fariseus que diziam que os discípulos de Jesus não se lavavam conforme dizia nas Escrituras. Aí Jesus disse, invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas coisas semelhantes a essa. O que Jesus disse? Invalidais assim a palavra de Deus,
Se Jesus afirmou que as Escrituras é a palavra de Deus, quem somos nós para dizer algo diferente, que é simplesmente um livro? Essa mensagem sobre a doutrina, a palavra de Deus, os mandamentos, é para vocês, e eu também, é claro, todos nós, lermos a palavra de Deus, conhecermos a Deus. Porque se a gente conhece a palavra de Deus, a gente começa a conhecer a Deus. Muitas vezes a gente, como o irmão testemunhou, os irmãos testemunharam, parece que é o fim, não tem mais outra solução. Eu estou no fundo, estou no poço e não tem mais solução. Deus tem toda a oportunidade para a gente se afastar dos erros. Olha só, Ele perdoa se a gente errou, Ele nos dá força para a gente se levantar, Ele nos mostra o caminho que devemos percorrer e ainda nos dá a vida eterna, porque a gente vive aqui 70, 80, 90 anos, muitos como eu já fizeram a curva, mas essa vida é passageira. Aqui nós estamos de passagem. A nossa terra, a nossa casa é o céu. Então olha tudo que Ele nos proporciona. Então a palavra de Deus, ela é um manual para a vida, e muitos leem, já leram 2, 3 vezes a Bíblia toda e muitas vezes não tem o entendimento ou não vive. Não estou dizendo que é fácil. Eu não sou melhor que você, nós somos todos iguais perante Deus. Merecemos da misericórdia e da graça dele. Mas a partir do momento que a gente conhece realmente a Deus, a gente se esforça mais. A gente procura andar no caminho. E o Espírito Santo está do nosso lado quando nós cremos em Deus, nos alertando. Aquela foto assim de às vezes você lembrar de alguma coisa, deu um estalo. Não é o estalo, é o Espírito Santo de Deus te apontando que não deve se fazer algo que vai te afastar de Deus. Mas a palavra, ela é poderosíssima. Todos sabemos, como eu disse, a gente lê a palavra de Deus, sabe, e muitas vezes não guarda, não pratica. A palavra de Deus, Jesus venceu o mal, a tentação de Satanás somente através da palavra. Ele foi para o deserto, será tentado 40 dias e 40 noites. Vocês conhecem, vocês sabem. Teve fome, o mal disse que sabia que ele era Jesus, o Filho de Deus. Que ele podia transformar aquelas pedras em pães. O que Jesus disse? Está escrito na palavra que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois atentou de novo. Aí ele usou a palavra. Levou ele até o cume num templo e disse para ele se atirar de cima, Jesus. Que estava escrito na palavra. Que o Senhor guarda, seus anjos carregam para que ele não tropece em pedra nenhuma. E ele disse também, que também está na palavra, não deve atentar ao Senhor teu Deus. Depois da terceira tentação, mostrou todos os reinos e disse que daria tudo se ele se prostrasse e adorasse ele. Aí ele já disse, sai Satanás, somente ao Senhor seu Deus terá e o adorará. Então a palavra, para vocês verem a grandeza e o poder de Deus, e a sua palavra é uma arma poderosa. No incentivo de conhecer a Deus, a gente começa a sentir esse poder, que é o poder do Espírito Santo presente em nós. Mas não é assim simplesmente, eu vou ler a Bíblia. Eu conheço pessoas que
Já leram 3, 4 vezes? Glória a Deus. Mas muitas vezes não se prostra, não pede o entendimento do Espírito, porque se você lê conforme um livro qualquer, você não pratica, você não compreende, você esquece. Mas quando você lê a palavra de Deus, necessitando, crendo que todos nós necessitamos do Pai para tudo, Ele é o provedor, é o criador, é tudo de nós. A gente vai começando a se encher, crer, eu não devo mais fazer isso, não devo mais fazer aquilo, eu preciso ajudar. É como se fosse fazer uma relação. Aí vocês conhecem o mandamento de Jesus, que Ele disse que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Uma liçãozinha simples. Eu vou relacionar tudo que eu gostaria que fizessem para mim. Eu começo a fazer para o irmão. Vou relacionar todas as coisas que eu não gosto, que nunca fizesse para mim. Eu começo a também não fazer para o meu irmão. Então, muitas vezes, a gente acha que está tudo tão distante, tão longe da gente. Mas está tudo ao nosso alcance, bem perto de nós. E a palavra de Deus é a espada do Espírito. Como eu já disse, o Espírito Santo, ele nos concede experiências maravilhosas. No final vou contar alguns testemunhos meus, mas para não fugir da mensagem, conforme a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a doutrina, os estatutos, os mandamentos de Deus, a gente vai recebendo de Deus a fé. Porque muitos acham que a fé é só aquilo que está ali em Hebreus 11, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. Mas a fé é muito mais. Eu vou citar para os irmãos aqui alguns pontos sobre a fé, que a fé é o dom de Deus. Deus nos concede a fé. Muitos talvez pensam, não, eu estou aqui, é de passagem, minha vida está acabada, eu não preciso, eu vou, daqui a pouco eu vou. Nada e ninguém consegue sair dos olhos de Deus. E Ele quer o melhor para a gente. Como eu estava dizendo, a fé vem dele. Aí a gente começa a exercitar a fé e começa a ter experiência. A fé, alguns textos bíblicos aqui. A fé, ela assegura o êxito nosso se nós praticarmos a fé. Ela é dever fundamental, é como um fundamento para nós. Porque você não pode ter sucesso ou crescer espiritualmente se você não exercitar a fé. A fé é um elemento indispensável à religião, a fé é essencial na oração, e a fé também tem que estar unida ao amor. Vou citar aqui alguns textos bíblicos para os irmãos compreenderem melhor que tudo está fundamentado na palavra de Deus. Não é eu, o irmão Johnny, que está dizendo que ele leu, ele teve discernimento, que é isso, que é aquilo. Não, a palavra de Deus, ela mesmo se declara a verdade. Por que ela é um dever fundamental? Porque, perguntaram para Jesus lá em João 6, 28 e 29. Perguntaram a eles: que faremos para executar as obras de Deus? Muitas vezes a gente acha que obra é só um sentido, é só alguma ação.
Mas tenham esse entendimento, ó, que respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que Ele enviou. É a gente crer em Jesus. É a primeira etapa, é o alicerce. Se a gente for formular uma obra, o alicerce é a gente crer em Jesus. Então, para a gente crer, a gente tem que ter fé. Então, o fundamento do cristão também é a fé. Sem fé, a gente não vai fazer a obra, não vai fazer o bem, não vai conseguir orar, não vai conseguir ver nos irmãos, que eles são nossos irmãos mesmo, fazer o bem. A fé é um elemento indispensável à religião. Em Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como o irmão comentou, fez o testemunho, muitas vezes a gente conhece, mas não pratica. Deus vai lá e, por amor sempre a nós, Ele vai nos corrigir de uma forma ou de outra, faz a gente perder alguma coisa, aí a gente vai desobedecendo cada vez mais, chega um momento que a enfermidade ou as últimas etapas geralmente são enfermidades. Tem que, num leito de hospital, a gente crer realmente em Deus. Então, seja qualquer religião, a fé é indispensável. Sem fé a gente não agrada a Deus. Então não basta a gente ler a palavra, Deus derrama a fé em nós, e a gente vai lá, ora de qualquer maneira, pratica as coisas que não estão conforme a vontade de Deus. Sobre a fé também é essencial na oração. Tiago 1,5 diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se a gente não tiver fé, a gente fica assim, como a onda, o mar, o vento, vai para lá e para cá, não tem uma direção. A fé também tem que estar unida ao amor. Em 1 João 3,23 diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Se nós não crermos, como que a gente vai exercitar a fé? Nós temos a doutrina, como tem em qualquer lugar. Aqui também tem a doutrina, tem a hora para se levantar, a hora para se alimentar. A doutrina de Deus é a gente praticar o amor, ter fé, crer, que tudo Ele nos concede. Quando a gente faz a opção, eu creio, eu quero ser cristão, eu quero ser salvo, eu quero subir ao céu, conhecer a Nova Jerusalém, a gente começa a ler, Deus derrama fé em nós, aí a gente exercita. Aí começa a vir as experiências. O irmão teve uma experiência, queimado no fundo do poço, numa UTI de hospital. Deus teve que levar ele para ver, acredito eu que seja o Hades, para ele ver. E ainda levou, olha tudo que Deus fez, não só para ele, Ele faz para todos nós. Para todos nós, a todo momento. Quando a gente
conhece a Deus através da doutrina, exercita a fé, a gente começa a ter experiência. Experiência do irmão. Eu também tenho algumas experiências, maravilhas que Deus fez, mas a maior experiência que Deus quer que a gente tenha é a salvação. Porque nós aqui, se nós não compreendermos que Deus criou tudo, que Ele é o Criador, que Ele fez nós eternos, que nós não tínhamos maldade, e mesmo com os erros, a desobediência, nós viemos para cá, Ele ainda concedeu a doutrina para nós seguirmos, para nós voltar a morar com Ele no céu, deixou o Espírito Santo para nos orientar, nos dar força. Como que a gente vai se afastar de Deus? Vamos fazer 3 semelhanças aqui para vocês. O peixe é criado na água, a planta é criada no solo, na terra, e nós somos criados por Deus. Olha o exemplo. O peixe, se você tira da água, ele morre. A planta, se você tira da terra, ela morre. Se nós não temos Deus, o Criador, com a gente também morre. Sei que muitos dão um entendimento, ou creem, que às vezes a gente, não só a mim nesse momento, mas a todos que trazem uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento, dizer quão maravilhoso é Deus, sem saber o que tem no coração de vocês, o que vocês sentem. Eu sei que 2 coisas eu tomo para mim como sempre. Eu nunca vou compreender o agir de Deus, não só eu, todos nós. E só Deus conhece o coração de cada um. Mas vemos aqui pelos testemunhos, Deus faz tudo para nós. Eu vou contar um testemunho, irmão. É pequeno perto do irmão, mas já me deu assim. Eu já tinha fé, já creio em Deus, fez maravilhas, mas a gente, ser humano é frágil. Uma hora ou outra a gente balança, a gente se afasta um pouquinho, a gente acha que o mundo é bom, mas não é. E eu estava no meu trabalho, e na frente do meu trabalho tem umas kitnets. E ocorreu uma questão de uma pessoa que usava alguns tipos de drogas, bebidas alcoólicas e tal. Eu estou testemunhando esse testemunho, não é para dizer que vocês são errados, eu estou dizendo que Deus faz maravilhas para nós. Eu estava orando por uma causa para resolver aquela situação com aquele dependente. Mas um testemunho sobre ele, numa outra oportunidade, mas o que eu quero dizer? Que eu não tinha mais solução para mim, eu fiz um propósito de orar na madrugada. Vocês já oraram na madrugada? Quem já orou na madrugada? Glória a Deus. Fiz 7 dias de oração na madrugada. A primeira vez que eu estava fazendo. Orei a primeira madrugada, orei a segunda. Chegou na terceira, era das 3 às 4 da manhã que eu fiz esse propósito. Para resolver aquela situação lá com aquela pessoa, e Deus resolveu. Mas no terceiro dia eu já estava ali, eu lá de joelho, lá na cama, eu disse assim: Senhor, o Senhor está me ouvindo? 3 e pouco da manhã, um monte de pássaros começaram a cantar. Foi a resposta de Deus, que Ele estava me ouvindo.
Então, em todo momento que vocês acham que não tem solução, que Deus abandonou, que Deus não tem, muitos familiares de vocês acredito que perderam a esperança, ou pensam que vocês não vão conseguir. Eu quero dizer para todos, não só para vocês, mas para nós, que se nós praticarmos, para aqueles que não conhecem a doutrina, a palavra de Deus, leiam, Deus derrama a fé em vocês, em nós, e gradativamente a gente vai ter experiências maravilhosas. Tem muitas pessoas que às vezes ficam guardando rancor, raiva, um sentimento ruim por alguém, muitas vezes familiares próximos, ou o mal, o acusador fica apontando para você que você não é merecedor de perdão, que ninguém gosta de você. Mas conheçam a Deus através da leitura. Ele perdoa todo o pecado. Mas não é simplesmente você dizer, Deus me perdoa, eu fiz aquilo, eu quero seu perdão. Não. O perdão vem automaticamente com o arrependimento e a mudança. Se você se arrepende de coração, não só de palavra, Ele nos ouve e nos concede o perdão. É como se a gente fosse